Você já tentou consertar uma placa eletrônica e acabou se perdendo no meio do caminho? Hoje eu vou te ensinar e te explicar um passo a passo simples e eficiente que quase ninguém fala e que quase ninguém te ensina para diagnosticar e reparar placas eletrônicas sem complicação. Se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui, eu te garanto que você vai economizar tempo e evitar dor de cabeça e aumentar muito mais as chances que você tem de realizar o seu reparo com sucesso. E se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Lima, trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015 e hoje sou sócio de uma assistência técnica aqui dentro da minha cidade. Então, quero te passar toda a metodologia que a gente conhece aplicado nesse diagnóstico de placa eletrônica. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Muita gente acha que consertar as placas eletrônicas é coisa de experts, e isso acontece por conta da quantidade de componentes que a gente encontra em uma placa. Então, é uma variedade muito grande, uma quantidade muito grande de componentes que o técnico precisa conhecer para conseguir realizar o conserto. Mas acontece que mesmo você sendo iniciante, e se você tiver uma metodologia certa para aplicar na manutenção das placas, você já consegue iniciar os seus reparos e começar a fazer as suas manutenções. E isso se dá por conta do método que você aplica na hora do reparo. Então, o primeiro passo que você precisa aplicar com uma placa eletrônica na bancada, antes de sair fazendo várias medições de maneira aleatória, é o que a gente chama de inspeção visual. Então você vai fazer uma verificação, um olhar atento para a placa eletrônica, buscando identificar e conferir todos os componentes que estão na placa. Olha, aqui a gente já tem um resistor carbonizado, soldado por cima de outro resistor. Isso aqui já é um sinal de defeito, né? Que pode ter sido mexido por algum outro técnico e já acende um sinal de alerta para a gente. Aqui nesse cantinho tem sinal que essa placa já foi mexida nessa região. Então tem sinal aqui de resina, alguém já mexeu aqui com ferro de solda. Então a inspeção visual, o foco é buscar e identificar placa queimada, trilha carbonizada, trilha rompida, capacitor estufado. Então qualquer tipo de avaria na placa eletrônica que seja visual. Isso garante que antes de sair medindo tudo aleatoriamente, você faça essa verificação. E por que essa verificação é importante? Porque cerca de 30% dos defeitos podem ser vistos a olho nu. Então visualmente a gente consegue já localizar essas falhas. Então por isso é importante começar por esse passo, tá? E agora no teste 2, o que a gente vai fazer? Um pouco de estratégia, pessoal. Testes estratégicos, né? Aqui no teste 1 é a inspeção visual e no passo 2 são testes estratégicos. Em testes estratégicos, você não vai sair fazendo medições aleatórias na placa eletrônica e muito menos sair removendo componentes da placa. Então você vai fazer algumas medições básicas e que é onde geralmente a gente encontra os defeitos. Então a gente vai pegar o nosso multímetro e fazer algumas medições imediatas na nossa placa eletrônica, ainda com ela desligada. Então, por exemplo, no circuito de fusível, nós vamos medir o fusível, ver se ele está bom. Nós vamos lá na ponte retificadora, verificar a ponte retificadora. Olha, essa ponte retificadora aqui, o primeiro diodo da nossa ponte já está em curto. Então veja, ó, nos testes a frio a gente já identificou um diodo em curto na nossa ponte. Esse está bom, esse está bom e esse está bom. Mas nessa ponte retificadora aqui nós já temos um diodo em curto. Então nós já identificamos um resistor carbonizado, soldado por cima de outro, sinal que outro técnico pode ter mexido aqui, um diodo aqui em curto, nessa ponte retificadora, que pode estar provocando esse defeito. Eu posso já conferir aqui os meus diodos da placa eletrônica, os demais diodos, aliás, que estão aqui. Posso conferir esses demais diodos, eu posso conferir o meu CI de chaveamento do meu transformador Chopper, que está aqui também. Conferir. Eu já posso conferir o meu circuito
de alimentação do meu microcontrolador para ver se não há nenhum tipo de curto no meu circuito de controle, tá aqui. Eu posso verificar a alimentação desses CIs aqui e conferir também se eles estão em curto. Como nessa placa eletrônica eu já a conheço, eu sei que a alimentação desses CIs já é junto com a alimentação desse capacitor. Então, medindo aqui, eu já sei que não há nenhum curto, tá? Então, esses testes aqui, ó, e a gente pode medir o secundário da fonte também, ó. Tá aqui o secundário da fonte, que são os 2 diodos aqui na saída. Então, esses testes estratégicos são testes em pontos específicos da placa eletrônica, onde geralmente apresentam defeito. Então, a gente já confere, faz essa conferência rápida e veja, eu não gastei nem 5 minutos para fazer essas verificações explicando para vocês. Se eu não estivesse explicando, seria 2 a 3 minutos no máximo. E agora, no passo 3, a gente vai para a eliminação. Teste por eliminação. O que seria teste por eliminação? Eu já fiz uma conferência básica na minha placa eletrônica, já localizei alguns defeitos, que é a ponte em curto e o resistor aqui carbonizado. Esses componentes já precisam ser substituídos. Quando eu partir para o meu teste a quente, quando eu for fazer testes com a minha placa eletrônica energizada, eu já preciso fazer algumas verificações a mais. Que verificações a mais são essas? Por exemplo, eu preciso me perguntar, quando eu energizar a placa, qual parte da minha placa eletrônica está funcionando. Então eu já posso me perguntar, por exemplo, se eu tenho tensão no capacitor do chopper, no capacitor de filtro. Se eu tenho tensão aqui, significa que o meu fusível está bom, que o meu filtro está bom, que a minha ponte está boa, e até esse ponto está ok. Então eu não preciso fazer testes em todos esses componentes até chegar no capacitor. Eu já posso testar, por exemplo, o secundário da minha fonte. Se eu tenho tensão no secundário da minha fonte, significa que todo o meu circuito de fonte chaveada está bom. Então eu não preciso fazer testes aqui minuciosos para achar esse defeito. Eu venho testar um único ponto estratégicos e eu já elimino muitas medições para trás que eu não vou precisar fazer na minha placa eletrônica. Aqui no meu microcontrolador eu já posso verificar se o meu cristal oscilador está oscilando. Se ele está oscilando, eu já não preciso me preocupar tanto com o microcontrolador, porque eu já tenho ali um nível de certeza maior que ele está funcionando. Então essas perguntas estratégicas permitem que a gente elimine parte do circuito na hora de fazer o nosso diagnóstico. Eliminando parte do circuito na hora do diagnóstico, a gente acelera a nossa manutenção. Percebeu como é possível analisar uma placa eletrônica, mesmo sem ser um expert em eletrônica? É óbvio, você vai começar a dar passos e entender cada vez mais a fundo a placa eletrônica com essa metodologia que eu trouxe aqui para você e que pode ser aplicada em qualquer placa. Esse é um dos métodos que eu ensino para os meus alunos dentro do meu treinamento Eletrônica Aplicada à Manutenção. E se você tem interesse em evoluir e aprender um pouco mais sobre essa metodologia, para dominar de uma vez por todas o reparo de placas eletrônicas, na descrição desse vídeo você tem 2 alternativas. A primeira, falar com um dos meus especialistas e tirar todas as suas dúvidas sobre o treinamento e entender se de fato esse treinamento se encaixa na sua necessidade, ou já ir direto para a página do treinamento, onde lá tem todas as informações sobre a nossa formação. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se tem alguma metodologia que você utiliza para facilitar a sua análise e reparo de placas, deixe aqui nos comentários desse vídeo para a gente aprender cada vez mais. Beleza? Essa foi a nossa aula e não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal e ative o sininho para ser sempre notificado dos nossos conteúdos semanais. Valeu, um forte abraço e até a próxima.